Nosso assunto é a inserção dos deficientes no mercado de trabalho. Eu converso sobre isso com a Procuradora do Trabalho, Guiomar Pessotto Guimarães. Ela vai falar com a gente sobre a campanha Você é Capaz. Bom dia, doutora Guiomar. Muito obrigada pela presença da senhora aqui hoje. Bom dia. Doutora, o objetivo da campanha é inserir esses deficientes no mercado de trabalho. Ainda é muito difícil conscientizar os empresários da necessidade de inserir esses deficientes? Não, o empresário não é difícil de conscientizar, porque ele tem conhecimento da legislação e sabe que está obrigado. A campanha, na verdade, é dirigida não para o empregador, a campanha é dirigida para a sociedade como um todo e principalmente para a pessoa com deficiência e para a família dessa pessoa, para que ela possa perceber o quanto é positivo o trabalho na vida dela. Por isso aqui é intitulada Você é Capaz, né? Isso, uma tentativa de convencer o deficiente de que ele pode ingressar no mercado de trabalho. A despeito da deficiência que a pessoa tem, ela tem outros talentos que podem ser desenvolvidos. Na nossa atividade, na nossa pesquisa, nós tivemos em algumas empresas que tem a pessoa com deficiência trabalhando e a gente percebe que o ambiente de trabalho é muito bom. O deficiente, ele faz o trabalho dele com uma precisão bastante grande. Ele congrega, nós conversamos com os empregadores e todos eles, nos lugares que nós fomos, se mostraram bastante satisfeitos com o trabalho da pessoa com deficiência. Então, é isso que a gente está querendo mostrar para a família e para o deficiente que está em casa. E, inclusive, na campanha que nós estamos veiculando, foram utilizados, se é o termo que eu posso dizer, pessoas com deficiência mesmo, não são atores que estão fazendo o papel. São exemplos verídicos, isso, aquilo reais. É verdade, isso. Ah, certo. Agora, doutora, a senhora falou que não é difícil conscientizar o empresário, ele tem conhecimento da legislação. Mas, de outro lado, os próprios deficientes muitas vezes não querem trabalhar para não perder alguns benefícios do INSS. Isso ainda acontece? Ainda é comum? Esse é o maior argumento que o empresário que está obrigado a contratar, o argumento que a gente escuta não tem deficiente preparado e aquele que tem recebe o benefício da renda continuada do INSS e não quer perder esse benefício. Para essas pessoas, eu gostaria de dar uma notícia que talvez seja interessante. Em agosto de 2011, foi editada uma lei que alterou a legislação e, a partir daquela lei, o deficiente que ingressar no mercado de trabalho, ele vai ter suspenso o recebimento da renda do INSS. Mas se ele perder o emprego, ele é só fazer um requerimento que ele volta a receber, ele não vai precisar mais passar pelas perícias obrigatórias, entendeu? Então, o restabelecimento é automático a partir do requerimento. Então, já é um entrave menos para a pessoa que tinha esse medo, essa dificuldade, pensando que perderia, porque antigamente perdia e tinha que passar realmente por toda a perícia novamente. Agora não. Perdeu o emprego, saiu do emprego, faz um requerimento e o benefício é restabelecido automaticamente. Isso pode ser um facilitador, né? Até para sensibilizar os deficientes e as próprias famílias, exatamente, né, doutora? Exatamente. E muitas vezes as famílias também não querem que o seu deficiente trabalhe com receio de perder o benefício, né? Falar, como é que fica depois se perder o emprego? Você tem razão. Agora, doutora, o que mais chama a atenção da senhora nesta campanha? O que mais chama atenção, não na campanha, o que mais chama atenção para mim na situação é o prazer e a satisfação que a pessoa com deficiência sente a hora que ela ingressa no mercado de trabalho. Na realidade, nós não queremos só inserir o deficiente no mercado de trabalho, nós queremos incluí-lo na sociedade. E aí é um grande trabalho também dos outros empregados que não têm deficiência, de acolher como um igual, não com preconceito, com discriminação, mas acolher como um igual o empregador. É
é isso que mais me chama atenção. É essa esperança de conseguir fazer isso que nos levou a fazer a campanha dirigida para esse público. Até porque a impressão que a gente tem é que o deficiente, ao ingressar no mercado de trabalho, ele não recebe apenas um salário, né? Mas ele ganha todo um convívio social, é uma inclusão realmente do deficiente, né? E o nome dessa campanha é muito pertinente, né, doutora? Porque eu acho que diz realmente, resume, né, aquilo do que o deficiente pode fazer com a sua vida, ou seja, você pode trabalhar, você pode ter uma vida normal, você pode ter amigos, você pode sair, você pode ter uma vida social. Então, vocês foram muito felizes na escolha desse título, porque realmente não simplesmente insere o deficiente no mercado de trabalho, mas inclui na sociedade como um todo. Nós acreditamos nisso. Doutora, e onde é que as pessoas podem obter mais informações? Onde é que essa campanha está sendo veiculada? A campanha ela vai ser veiculada por diversos meios de comunicação, já está sendo veiculada na televisão, vão ser colocados outdoors, bullsdoor, nós temos alguns folhetos também, alguns cartazes que nós vamos distribuir nas repartições, também no comércio em geral, e nós fizemos também um tipo de umas cartilinhas que nós vamos levar para as escolas, porque eu acho muito importante que a criança perceba isso e já vá crescendo com essa noção, com essa percepção da realidade, né? Então, se uma criança, de repente, 10 anos, tem um irmãozinho lá de 18, 19, que tem algum problema e que está parado, a gente vai criar uma consciência diferente. Olha, tem isso, existe uma campanha, você também pode trabalhar, você também pode se realizar, você pode crescer como pessoa, né? E nós estivemos numa das empresas que nós estivemos e foi muito emocionante que nós encontramos lá uma pessoa com deficiência auditiva que estava noiva de um rapaz com deficiência auditiva que tinha conhecido no trabalho. Olha só. Entendeu? Então, foi muito, assim, até emocionante aquela situação. Então, é essa possibilidade de crescimento pessoal que nós gostaríamos que todos os deficientes tivessem. Que ótimo, realmente emocionante, né, essa história. Agora, doutora, o que diz a lei de cotas? Vamos relembrar? O que o empresário é obrigado no caso de deficientes? A lei de cotas é a lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência Social. No artigo 83, ela diz que um percentual, dependendo do número de empregados, a empresa tem que destinar um percentual do quadro de empregados para a pessoa com deficiência. E a partir de que número de empregados? A partir de 100 empregados. De 100 empregados a 200, ele precisa preencher 2% do quadro de pessoal com pessoa com deficiência. E aí vai aumentando de 201 a 500, são 3, de 501 a 1.000 são 4%, e acima de 1.001 são 5% de empregados com deficiência. E se a gente for ver, é um número pequeno, né, doutora? O número não é grande, não, né? O empresário diz muitos empresários dizem que não tem, que não encontram as pessoas, mas nas recentes estatísticas, nós ficamos sabendo que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Aonde estão essas pessoas? É isso que nós queremos discutir, entendeu? Eu acho que, no meu ponto de vista, muitas estão dentro de casa, escondidas, talvez sofrendo por causa da sua deficiência, sem saber o quanto elas podem desenvolver os talentos se elas se permitirem ingressar no mercado de trabalho. E o empresário também tem que arregaçar as mangas, né, sair da situação de conforto e também ajudar a treinar essa mão de obra, né, doutora? Eu tenho plena certeza disso. Afinal de contas, ele tem que cumprir a sua responsabilidade social também, né? Certamente. Não é simplesmente não vou contratar porque a mão de obra está disponível, mas não é treinada, né? Isso também não é desculpa. Não. Aí ele tem que contratar e ele tem que qualificar a pessoa, treinar, colocar essa pessoa para que ela fique apta a exercer aquele trabalho. Agora, vocês têm número de vagas disponíveis para deficientes na nossa região?
Olha, no primeiro momento, essa campanha, ela é quase que uma conclusão de uma campanha maior que nós começamos em 2010. Nós elegemos a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho como de atuação prioritária da nossa Procuradoria em Araçatuba. E foi dirigido somente para os empregadores de Araçatuba nesse primeiro momento. Eu tenho uma estatística que é daquela época, porque esses dados eu obtenho junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, lá na gerência aqui de Araçatuba, eles fizeram esse levantamento em 2010 e depois eles foram para outras regiões. Então, eles estão fazendo o levantamento em outras regiões. Então, naquela época, Araçatuba tinha 373 vagas. Destas, 217 estavam ocupadas. No decorrer do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, mais 51 vagas foram preenchidas. Restavam 105. Essas que restavam, os empregadores, nós ficamos sabendo, nós chamamos os empregadores para assumir a sua responsabilidade. Então foram instaurados na Procuradoria do Trabalho de Araçatuba 15 procedimentos em face de 15 empresas. Destas, 13 ou contrataram e adequaram espontaneamente a sua conduta ou celebraram o termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento que a pessoa se obriga a contratar. A gente concede um prazo, alguns elementos para ele contratar. Então, nós solucionamos espontaneamente 13 procedimentos. Um está ainda pendente e um foi ajuizado uma ação civil pública porque a empresa se recusou a celebrar o TAC e não adequou espontaneamente. Então, essa é a estatística que eu tenho para te passar. Tá certo. E como a senhora disse, né, como a gente conversava no intervalo, é um número flutuante, né? Porque o próprio mercado de trabalho, ele oscila bastante, né? Isso, então, a contratação também. A contratação também, ela não é uma situação estática, né? Ela é dinâmica. Tá certo. Bem, então fica aí a dica, né? Tem um site, né, doutora? Tem, sim. O site que foi criado é o nome da campanha, Você é Capaz, né? www.voceecapaz.org. .org.br. Não, só .org. .org. Isso. Então tá certo. Então, Você é Capaz, sem acento, .org, tudo junto. Então, se você quiser obter mais informações, você que tem algum amigo deficiente, algum parente deficiente, e a condição de deficiente, doutora, é importante a gente sempre frisar, porque ninguém está imune, né? De repente eu posso sofrer um acidente e ficar paraplégica, Deus me livre, mas isso é uma situação que pode ocorrer com qualquer um de nós, né? Então eu achei bem interessante também essa iniciativa de vocês de educar as crianças, né? Porque é uma conscientização que tem que vir do berço, né? Porque a questão da discriminação contra a pessoa com deficiência, ela é histórica, né? Na antiguidade, em alguns lugares, a criança com deficiência era jogada do penhasco, então sempre ela foi meio que escondida, meio que deixada de lado, né? Então, nós já caminhamos muito, nós avançamos muito, mas nós temos que alterar o paradigma. Nós temos que colocar na sociedade como um todo e na própria pessoa que ela tem talentos a despeito da deficiência. Porque se 1/4 da nossa população tem deficiência, muita gente que tem deficiência está trabalhando. Sim, não é verdade? Claro. Então, é essa percepção que nós gostaríamos que a sociedade, a pessoa com deficiência e a sua família tivesse. Claro, e uma pessoa com deficiência pode levar uma vida normal como qualquer outra pessoa, né, doutora? Eu acredito. Claro, isso é bastante importante, como o exemplo que a doutora deu agora há pouco, né, de 2 deficientes auditivos que se encontraram no ambiente de trabalho e estão noivos, né? Verdade. Um belo exemplo é este que a doutora citou. Bem, doutora, muito obrigada pela entrevista, fica aí a dica para os ouvintes, campanha Você é Capaz, o site é o www.voceecapaz.org, tudo junto, sem acento. Doutora, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Até. O Ministério Público que agradece.